Oi, gente, tudo bem? Eu sou Marcelo Anderson e você está no meu canal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Quero falar com você hoje num tema que aborda notícias que são muito duras. Moise Mugem, 24 anos, foi brutalmente assassinado num quiosque da Barra da Tijuca. 3 homens o cercaram e ali, com golpes de bastão, o assassinaram. Uma forma assim brutal e triste. Lembrando que Moise Mugem é um imigrante do Congo, um país marcado pela guerra, por ditaduras sangrentas. Escapou de tudo isso para vir morar no Brasil e chegando no Brasil, estando no Brasil, trabalhando no Brasil, sofreu as consequências de uma violência ininterrupta, principalmente aqui na cidade do Rio de Janeiro. O que motiva essas pessoas a fazerem o que fizeram com Moise Mugem? Com certeza, a opinião, a certeza, desculpem, de que eles não sofrerão qualquer tipo de punição. A certeza da impunidade é o que os fazem praticar esse tipo de ato, que está assim mergulhado em preconceito, está assim mergulhado em indiferença e em tantos outros adjetivos. Uma outra notícia também muito triste, e trazem a entonação que eu quero dar para esse vídeo, é o fotógrafo René Robert, conhecido fotógrafo internacional que fez um trabalho incrível abordando ali o flamenco, que é uma dança espanhola, com fotografias incríveis. René Robert morava em Paris e uma noite saiu para passear. E estando ali caminhando nas ruas de Paris, na semana passada, ele provavelmente tropeçou, ou passou mal, ou desmaiou. Ele caiu e ali onde ele estava ficou. Uma cidade de Paris é uma cidade, como todas as grandes cidades e metrópoles, tem um contingente expressivo de moradores de rua. As pessoas passaram por René Robert e não deram a mínima. Pensavam que se tratava de mais um morador de rua. O fato é que René Robert passou a noite toda no mesmo local onde ele caiu nas ruas de Paris. E passando a madrugada no dia seguinte, alguém passa e o reconhece. Era tarde demais. René Robert havia morrido por causa do frio que passou na madrugada. Totalmente indiferente ao fato do que ocorreu. As pessoas passavam e não deram a mínima. E eu fico me perguntando o que essas notícias têm em comum. Quero compartilhar com você um texto em Mateus capítulo 24, versículos de 11 a 13. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E por multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Jesus está dizendo aqui, em Mateus 24, que a maldade ela vai se multiplicar. Ela vai crescer como um produto. Ela vai acelerar. Esses são os sinais, se você sabe disso. Mateus capítulo 24 trata do sermão dos últimos dias. São sinais dos últimos dias, da volta de Cristo. A maldade se multiplicando e o amor se esfriando de quase todos. O que une essas histórias? O que une essas histórias é a indiferença diante da violência, a indiferença diante do outro. Tudo começa a ser normal. Por não olharmos mais o outro, por estarmos isolados, por estarmos distantes uns dos outros, perdemos o olhar, perdemos o se importar com o que está acontecendo com o outro. E isso vai gerando, no caso de Moise Mugem, numa violência desenfreada, sem limite, absurda,
E no caso do fotógrafo René Robert, a indiferença quanto a mais uma pessoa que está ali deitada. Sinais de uma época aonde tudo fica normal, tudo é normalizado, ninguém se importa com ninguém. Mas Jesus está dizendo o seguinte para nós: ficar firme até o fim é a característica de quem é salvo. E esse ficar firme até o fim, podemos perguntar, o que significa isso? Significa que eu primeiro preciso ter ouvidos a não cair no encanto de falsos profetas. E quando falo falsos profetas, são aqueles que vêm em nome do Senhor, mas para pregar um evangelho que valoriza mais o ego, valoriza mais as conquistas próprias, valoriza mais o egoísmo, valoriza mais os prazeres do que propriamente se doar, do que propriamente se importar com o outro. Isso é o falso profeta. Ele se faz passar por Cristo, mas o que ele busca em você é apenas interesse. Jesus está dizendo que quando a gente dá ouvido a esse tipo de coisa, Jesus está dizendo que a partir do momento que a gente coloca a nossa atenção em atender os nossos desejos, o amor em nós começa a se esfriar. Cuidado, cuidado. O evangelho é renúncia, o evangelho é entrega. Ele está dizendo que o amor, por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Então eu preciso amar. A carta às 7 igrejas da Ásia, no livro de Apocalipse, a primeira carta, a carta à cidade de Éfeso, diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Volta à prática das primeiras obras. Quais são as práticas das primeiras obras? O amor intenso que nós temos para com Deus. E principalmente, olharmos histórias como essa, de Moïse Mugem, histórias como de René Robert, e aprendermos a nos indignar, a mantermos o nosso coração indignado, agirmos em relação a essas coisas, educar os nossos filhos para que não repitam os erros dessa geração. Isso se faz através do Evangelho. Volta ao primeiro amor, pratica as primeiras obras, não seja indiferente aos sofrimentos do outro, se importe. Que você possa receber isso nessa manhã, que você possa olhar o outro, que a gente possa estabelecer pontes e não destruir pontes. Que você tenha um excelente dia e uma boa semana. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, nesse canal. Não se esqueça de ativar o sininho para as notificações e curtir. Aguardo o teu comentário, tuas sugestões, tá bom? Fica com Deus e tenha um dia excelente.